gente, tudo bem? Eu sou Luísa. A gente está aqui hoje para gravar um podcast do Benchcast, que é a comunidade do Benchmice, qual a gente faz parte, que é uma comunidade de eventos para profissionais de eventos. E hoje eu tô aqui com 2 convidados super especiais, 2 Marcos. Então, para ficar mais fácil, eu vou chamar o professor Marcos de professor e o Marcos da Dix de Marcos. Uma pequena apresentação aqui dos nossos convidados. Então, a Dix é uma empresa de tecnologia e o Marcos, ele é responsável de marketing, comunicações e demand gen da América Latina. E o professor Marcos Bedendo, ele é fundador da Brandwagon e ele é professor da ESPM. Ele foi meu professor de um curso bem legal de branding. E os dois estão aqui para falar um pouquinho com a gente. O nosso podcast hoje, ele vai falar bastante sobre marca, sobre conexão e sobre marketing. Que eu acho que é um assunto que está bem em alta e vai ser bacana a gente abordar. Então, pessoal, se vocês quiserem se apresentar, dar um oi para a galera que está vendo a gente. Professor? Agradeço aí o convite, acho que é muito legal poder sempre falar sobre branding, sobre marketing. A gente participa porque faz parte da nossa função e também sempre é um prazer. Então, agradeço o convite, agradeço aí todos os ouvintes e também já convido desde já para ficar conectado com a gente nas redes sociais, sem que precisar, que tiver interesse, a gente pode trocar ideias para além do que a gente vai discutir aqui hoje. Também agradeço aqui pelo convite para participar dessa discussão. Acho que sempre falar do que a gente gosta, que a gente tem paixão, é muito bacana. E acho que a responsabilidade também nossa, além só do marketing em si, mas como um ponto focal na empresa para olhar um pouco do contexto, do que está acontecendo no mercado. Acho que, enfim, só agradecer pelo convite. Espero que seja proveitoso aí para quem está acompanhando. Com certeza. Obrigada, gente. Então, separei aqui alguns tópicos, algumas perguntas para a gente ter esse bate-papo. Vamos começar, então, com o professor Marcos. Você escreveu sobre branding, você escreve bastante sobre branding. Sim. Quem te acompanhar depois no LinkedIn vai ver, tem vários artigos legais, então acompanhem, que é bem bacana. E aí você fala que o marketing ele precisa ser estratégico e não só estético. Quando você avalia uma marca, o que te faz dizer que essa marca ela tem propósito, que isso é real? A discussão entre o marketing ou o branding, né, mais estratégico do estético, é porque, naturalmente, as palavras, quando elas caem nos usos comuns e nos dias a dias de empresas, elas vão trocando um pouco os seus significados. E aí, o que acontece é que, especialmente, tanto o marketing, mas especialmente o branding, ele ficou muito associado às questões visuais. Então, mesmo muita gente falando que não é só a questão visual e tal, ele aparece muito ainda como uma questão visual. O problema da questão do estético, ele não para só na questão visual. A pessoa que estava acostumada ali a trabalhar com a parte mais estética, falou assim, opa, peraí, então o branding não é só estético, então eu preciso trabalhar outros elementos também ligados ao branding. E ele vai para onde? Para o discurso. Então, isso também, no fundo, é estético, né? Ele só não é um estético visual, mas ele é um estético do ponto de vista de uso de linguagem, de termos e tal. Então, o que a gente tem hoje, infelizmente, né, em muitos dos casos, é que em vez de você olhar o branding e o marketing com uma perspectiva que está relacionado à forma como você oferece valor, troca valor com o mercado, seja com os clientes ou até com um conjunto mais amplo de stakeholders, ele acaba ficando preso a uma ótica de discurso, né? E aí acaba acontecendo em alguns casos, até, cara, clientes nossos, assim, enfim, ou pessoas que a gente faz às vezes proposta de projeto, que você, eu acho que branding não funciona, porque eu já fiz 2 projetos de branding aqui na empresa e, puxa, nunca dá resultado. Aí você vai ver o que foi feito do projeto e não foi um projeto estético. Então, aí, e assim, sem demérito nenhum a questão das agências, ou de design ou de publicidade, mas elas têm um perfil específico, né? Como vocês trabalham com eventos. Obviamente, uma agência de eventos ela é muito boa em fazer eventos, não fazer estratégia empresarial. Então, o que acontece em muitos casos é isso. Então, aí se vende um projeto como se ele fosse uma nova roupagem de marca, né, para aquela empresa, mas entrega, no final das contas, um elemento de uma design. campanha de comunicação ou um novo design, tá? Uhum. E aí o pessoal fala assim, o branding não funciona. Por que o branding não funciona? O branding funciona. É que você não fez branding, né? O que você fez, na verdade, foi um projeto de design com um toquezinho ali de discurso, de storytelling. O design é muito importante, o storytelling é muito importante, mas eles veem, na verdade, como uma tangibilização
de um conceito, de um propósito que tem que estar muito dentro das empresas, né? E a tangibilização do propósito, ela não se faz só pelo discurso, pela estética. Ele se faz pelo comportamento, pelas experiências que essa empresa proporciona no dia a dia. Então, em muitos casos, a gente vê muito o propósito de LinkedIn, né? Aí você lê lá no perfil da empresa, tem lá um negócio escrito, você nem entende muito bem o que a empresa faz, porque é um texto meio confuso e tal, mas ali tá nosso propósito. E aquilo não é real, né? Porque ele é estético, ele até pode ser uma frase muito bonita, mas ele não engaja. E ele não engaja para fora, porque quem tá fora percebe que não é verdadeiro, e também não engaja para dentro, porque o próprio colaborador, o executivo, ele lê aquilo e fala assim, isso foi uma coisa que o pessoal de marketing fez. Então ele se desconecta, ele fala, não, isso foi uma coisa que o pessoal de marketing fez para colocar lá na rede social, para fazer um anúncio, para usar como tema do evento e tal. Então é isso que a gente não quer que aconteça. Então a gente quer que o marketing, o branding, ele seja de fato estratégico, né? Então que represente a empresa, que represente as relações que a empresa tem no mercado, que represente a forma como quem trabalha na empresa ou se envolve com a empresa percebe aquela empresa. Então ele é um trabalho mais estratégico e mais profundo do que muitas vezes a discussão faz parecer. Concordo plenamente. Eu acho que para a gente construir uma estratégia de marketing, a gente tem que primeiro olhar para a cultura da empresa, né? Para entender o que a gente vende, para quem a gente vende. Em muitos casos a gente fala, a marca, no final das contas, ela é uma expressão da cultura. E aí, em muitos casos que a gente faz até dentro de projeto de branding, as pessoas falam, eu sou estrategista de branding, ou eu sou um criativo com foco em branding. De novo, nada contra quem se coloca dessa maneira, mas vou fazer uma crítica aqui, né? Assim, essa ideia, esse propósito da empresa, ele vem da empresa, né? Você vai lá para escutar a empresa, entender o contexto da empresa e poder meio que extrair isso de uma maneira que depois fique mais palatável para você comunicar para um conjunto mais amplo de pessoas. Mas o propósito, ou seja, a marca, ela emerge da empresa. Ela não é criado por mim na consultoria ou por qualquer outra consultoria ou qualquer outro criativo dentro de uma sala de reunião ou de um brainstorming. Ela emerge da empresa. E aí, quando isso é feito dessa maneira, é muito legal ver como isso, de fato, engaja, sabe? Então, você vê o pessoal engajado, você vê as coisas acontecendo, você vê uma coisa que movimenta não só a publicidade, mas movimenta tudo aquilo que a empresa faz. Enfim, é uma das coisas positivas quando a gente consegue executar um bom projeto. E só complementando, acho que a gente tem, pelo menos tenho visto, assim, muitos projetos de rebranding recente, né? Nos últimos, 2, 3 anos. Então, acho que, de novo, nada contra uma mudança só estética, mas ela acaba sendo mais superficial se ela não vier acompanhada dessa mudança de cultura, mesmo em algum segmento de negócio que você está lançando um produto novo ou você está reposicionando mesmo o seu negócio, e aí sim isso acompanha todo um projeto de rebranding e não só a pura estética ali, trocar o logo azul pelo verde. Faz muito tempo que eu tenho coluna na Exame, eu falo bastante com um jornalista, toda vez que entra nessa história, essa discussão do rebranding, eu falo, gente, você pode chamar como quiser, tá? Matéria tua, você escreve como você quiser. Mas chama de redesign, sabe? Chama de outra coisa, porque a gente não tá mexendo na marca, a gente tá mexendo no design. E até assim, por exemplo, os projetos que a gente faz na consultoria, vou chutar aqui que pelo menos uns 70% dele não há mudança na estética do logo, por exemplo. E 30% dos que tem mudança na estética do logo, a mudança ela vem para representar a mudança do conceito, do propósito, da ideia, a evolução da empresa, né? Então, vem como ele tem que ser, ele é um símbolo, né? O logo que você faz ali, ele é um símbolo, então ele tem que justamente trazer essa questão. Essa é o papel que ela tem, ela simbolicamente representa aquilo que a empresa é. Mas a empresa precisa saber o que ela é antes de ser representada ali no logo. Perfeito. Gente, a gente já pode encerrar o podcast, tá? Porque a gente já teve uma aula de marketing aqui. Então, brincadeiras. Vamos lá. Marcos Santos. A Deidice, ela opera em 70 países. Ela atende 6 mil empresas. E ela tá no paddock da Fórmula 1. Com Hamilton, Leclerc e toda essa galera estouradíssima. Mas a gente sabe que a TI, né, não é uma categoria, uma área que as pessoas amam. Nossa, deixa eu ver sobre TI, assim, é mais difícil. O que gera essa identificação com as pessoas? Como que vocês constroem uma comunidade, um pertencimento em torno de uma marca que é B2B de tecnologia? Luísa, eu acho que a questão primeiro de usar o esporte como uma plataforma de marketing, acho que isso é interessante porque você conecta as pessoas, principalmente esportes como futebol, Fórmula 1, que são literalmente globais, audiência ali de bilhões de pessoas, mas assim, tem um propósito maior, né? Não é um simples patrocínio, né? A DXC, por exemplo, já está com a Ferrari desde 2020, então são aí 6 anos.
como provedora de serviços. A gente atende ali a Ferrari, apoia com desenvolvimento de sistemas, tem um termo que está associado inclusive à inteligência artificial, que é aplicada dados que os pilotos recebem, que a equipe consegue ali em tempo real passar milhões de dados por segundo que passam ali no momento de uma prova ou de um treino. Então, assim, acho que é um pouco dessa capacidade de operar a tecnologia em sistemas críticos, como a Fórmula 1, que não tem muita margem para erro. Qualquer milésimo de segundo pode ser o limiar entre perder e ganhar uma prova. E acho que é um pouco da demonstração que a gente faz para clientes de outros segmentos também. Obviamente, o setor automotivo, algumas montadoras são clientes da DXC, mas de uma forma geral, a empresa opera sistemas críticos, que não podem parar, muito do setor financeiro, manufatura. A Fórmula 1, ela propicia uma visibilidade muito grande, mas que no final do dia não é gostamos de corrida, por isso que estamos lá. Não, é trazer um propósito muito maior e a gente tem tido sucesso, claro, com isso, também conectando os clientes aqui, empresas de outros segmentos que também querem aprender com o que a gente faz para a Fórmula 1, que pode ser em outra dimensão, em outra esfera, aplicado no que ela faz no dia a dia. Acho que esse é um dos exemplos aí que a gente tem. Eu achei muito legal, porque é uma forma de vocês estarem num lugar que tem uma visibilidade altíssima e, ao mesmo tempo, vocês não só estão lá expondo um banner. Não, vocês estão lá dentro, vocês estão inseridos. É uma coisa que vocês trabalham naquilo. Então, vocês estão ali expondo o produto de vocês e, ao mesmo tempo, fazendo esse marketing positivo do esporte, né? Sim, é mais do que patrocínio de um logo ali, né? Que faz parte. Acho que tem marcas também que patrocinam alguns esportes e algumas modalidades que você só coloca a placa ali, é só a sua marca e você espera algum tipo de retorno, de awareness, de geração de leads, eventualmente, mas é isso. No nosso caso é um pouco mais profundo que isso, já é uma relação de longa data, assim como o Manchester United no campo do futebol, que a empresa também é uma das apoiadoras. E, de novo, a gente até fez placa de publicidade em jogos, tá? Acho que faz parte também, acho que isso está no escopo. Mas no caso do Manchester, tem um projeto que a gente desenvolveu uma plataforma que, dentro da arena do Manchester, consegue conectar em tempo real com os torcedores, cruzar uma série de dados e chegar ao ponto de, sei lá, se um atacante faz um gol, o torcedor ali, 2 minutos depois, consegue receber um cupom com desconto para comprar a camisa dele. Porque um dos objetivos era fomentar muito a questão do sócio-torcedor, fomentar alguns produtos, algumas ações do próprio clube. A gente fala muito em eventos sobre como colocar a tecnologia, né? Como que a gente aplica essas novidades tecnológicas nos nossos eventos. Aí tem um exemplo perfeito de como isso pode ser feito. Para complementar, acho que o legal é isso, quando você não simplesmente está se envolvendo com um patrocinador para ganhar visibilidade, mas você tem um envolvimento um pouco mais amplo, que leva a, na verdade, você conseguir transparecer melhor as qualidades que você tem enquanto empresa para as pessoas, né? Então não é a mera exposição. E a gente discute até muito isso na parte da publicidade, até pro pessoal mais do B2C, que às vezes está muito preocupado com o tipo de quantidade de visualizações que teve, o volume de impactos. E aí quando você começa a olhar um pouquinho as coisas mais pro longo prazo, tem um pouco de falar, cara, não é só a visualização pela visualização, né? É como você contextualiza isso, como você coloca o teu valor ali presente naquela interação. Então, obviamente, as empresas maiores, mais estruturadas, entendem isso muito bem, mas ainda tem muita empresa de portes mais médios e tal, que acaba tendo justamente essa perspectiva de, eu vou lá e o importante é o volume de pessoas que vêm. E tá longe disso, né? Você fica refém um pouco da performance. E eu acho que nesse segmento mesmo de tecnologia B2B, quando a gente fala numa venda, é uma venda completa, não é vender ali fone, sabe? É uma venda longa, o ciclo de vendas é longo. Ele demanda uma série de análises. Não dá para você comprar um projeto de migração do seu mainframe para a nuvem e, se não deu certo, ok, a gente faz outro. Não, às vezes custa o emprego de muitas pessoas. Sim. É um investimento alto. Então, assim, tem muita questão da confiança. Acho que é um pouco isso que a gente tenta levar também, não só estar ali, construir essa questão da confiança. E aí eu acho que entrando nessa parte da confiança, quando a gente fala de confiança, a gente entra nesse
assunto que tá meio trend, assim, quando a gente fala de marketing, de marca mesmo, que é comunidade. Construção de comunidade da marca. E aí, professor, qual é o erro principal quando uma marca ela tenta criar essa comunidade? Acho que às vezes o primeiro erro é imaginar que não tem uma comunidade. Sempre tem uma comunidade, né? Então, você até viu a primeira pergunta que seria aqui para mais, você, que o pessoal com a Fórmula 1 e tal, não fica pensando em projetos de TI e tal. Não, tem gente que fica, né? Há uma comunidade que fica pensando o tempo inteiro em projetos de TI, como que eu melhoro o TI da minha empresa, como é que eu melhoro o processamento, a análise de dados, a captação de dados. Eu automaticamente faço a conexão de um evento, de um fato, com uma oferta que eu posso mandar. Acho que esse é um pouco do ponto que eu falo muito pro pessoal que está no B2B. Que fala, escuta esse monte de coisa aí, mas isso é legal para cara que trabalha com moda. Não, as comunidades, elas existem. E aí um outro ponto sobre comunidades, que entra mais pro lado sociológico, é que a gente transita entre comunidades, né? Então, obviamente, o cara que está preocupado com os projetos de TI, ele faz isso num dado momento, ele pode estar preocupado depois com o entretenimento da Fórmula 1 num segundo momento, porque ele gosta de Fórmula 1. Então, a gente vai migrando, na verdade, entre as comunidades no nosso dia a dia. Então, você tem a comunidade do teu trabalho, da tua profissão, do seu grupo de colegas de um curso que você está fazendo, dos seus amigos de infância, dos seus amigos de faculdade, da sua família. Então, assim, a gente naturalmente participa de um conjunto muito amplo de comunidades e aí a empresa tem que justamente entender isso, tá? Que ela consegue ter um certo envolvimento com as pessoas em momentos específicos. O DT trabalha com TI, eu não vou conseguir envolver o cara. Eu até posso levar um gerente de TI, um diretor de TI, para uma prova de Fórmula 1 com uma forma de relacionamento e tal. Mas eu sei que eu não consigo me envolver com o todo da vida dele. O cara pensa no meu produto num momento, um grupo específico de pessoas, num momento específico da vida delas. Então, o que a gente às vezes ainda vê, tem diminuído também, mas ainda vê, é aquela ideia até de desenho de público-alvo, de persona, que você desenha a pessoa inteira. Não, porque a minha persona aqui, o meu buyer persona, ele acorda de manhã, ele leva o filho na escola, aí ele chega no trabalho. Isso não interessa. O que interessa, na verdade, é o momento em que a tua marca tem um potencial de ter impacto na vida delas. Ali está, né, necessariamente, a comunidade, sabe? Então, acho que isso é um pouco do que a gente vê no mercado. E o segundo ponto, que aí vem um pouco da natural arrogância que as empresas costumam ter, até porque isso, o profissional que está na empresa, ele pensa naquela empresa, naquela marca o tempo todo. Então, ele tem, às vezes, a tendência de imaginar que as outras pessoas também pensam o tempo todo naquela marca. Mas as comunidades, salvo raríssimas exceções, elas não são da empresa. Elas são das pessoas. Então tem a comunidade dos gestores de TI que fazem talvez infraestrutura ou que fazem programação. Tem muitos TIs, né? Não tem uma comunidade só do TI. Então, essa comunidade ela existe. Ela não existe porque tem uma empresa que faz aquilo. Ela existe porque ela existe. E aí, no fundo, a gente tem que entender que a empresa ela participa dessa comunidade. Então, eu sei que a comunidade está ali, eu quero participar dessa comunidade. Então eu tenho que, na verdade, primeiro identificar onde que está a comunidade, como que ela se reúne, como que ela fala, como que ela interage, quais são os eventos que ela participa. E aí eu vou interagindo e me envolvendo com essa comunidade que já existe. As raras exceções que tem são, às vezes, times de futebol. Você estava comentando do Manchester United. Você fica amigo de pessoas porque todo mundo torce pro mesmo time. Até vai no limite o pessoal da Fórmula 1 também, a Ferrari especificamente tem um pouco disso. A Harley Davidson, uma marca, pelo menos dentro de um certo grupo, ela que fomenta a comunidade. Mas esses são exemplos raríssimos. Mesmo grandes marcas como Nike, as pessoas não se envolvem com a Nike porque ela é o centro da comunidade. Ou a Adidas, que seja, para não falar numa só. Elas se envolvem com o esporte, elas se envolvem com o grupo de amigos, elas se envolvem com a atividade que ela pratica. A Nike participa. Então, acho que esse é o outro ponto também que é importante da gente entender e deixar isso claro nas pessoas. Eu acho que quando a gente pensa nessa questão de comunidade, é muito isso que o professor falou. Não é fixo, né? Nada é fixo. Como a marca participa, eu acho que é importante. Óbvio, ela não é o centro. Ou, claro, ela pode ativar ali as comunidades em alguns momentos. Pode ter alguns momentos que é o momento dela, né? Eu tenho um evento que esse evento é meu, eu consegui participar e trazer o evento. Mas ela é sempre parte de alguma coisa um pouco maior, né? Sim, depois deixá-la fluir, inclusive, né? Vou dar um exemplo aqui. No caso da DXC, a gente tem uma iniciativa global, inclusive, que a gente já fez também na América Latina, que a gente chama de Client Insight Exchange, que é uma forma de você trazer clientes e até não clientes, espaço, sem apresentação de PowerPoint, para trocar. Óbvio, tem alguns temas, inteligência artificial, nuvem, operações, esses temas são discutidos principalmente entre os pares, porque
um líder de tecnologia de um banco contra o líder de tecnologia de uma empresa de mídia, tem muito a trocar. Então, acho que é ativar um pouco essas comunidades, trocar experiências e um contribuir ali para o outro, e depois aquilo fora desse espaço continua de uma forma quase que natural. E você sabe que até você me lembrou de um caso nosso, antigo até. Algumas comunidades, elas têm poucas oportunidades de se encontrarem. E aí é um pouco que o papel que as marcas podem assumir para fazer. Elas podem promover esses encontros. Então, é um exemplo bem antigo até. Um dos primeiros projetos que eu fiz de consultoria, assim, logo que eu saí de empresa, foi com o Itaú BBA. E a gente fez, na verdade, não era um evento. Ele era um grupo de pesquisa. Só que grupo de pesquisa de um banco de atacado como o Itaú BBA é um CFO de empresa e tal, o head de derivativos de empresa exportadora que exporta múltiplos bilhões por ano. Então, assim, não dava para você fazer o grupo de pesquisa na sala de espelho, aí servir coxinha, tá? Então, o que a gente fez, na verdade, como processo de pesquisa, tá? Foi que o banco, o Itaú BBA, fazia um convite para um conjunto específico de CFOs. E esses encontros eram gravados, porque era uma pesquisa, literalmente um grupo de pesquisa. E aí, quem moderava, em vez de ser um pesquisador que moderava o encontro, era o diretor de produtos do banco que fazia a moderação. Então, a gente ensinou o diretor do banco a moderar um grupo de pesquisa, deu a ele um roteiro e ele fez a moderação. Isso foi tudo gravado depois para você poder fazer análise, como um grupo de pesquisa normal, só que para as pessoas que estavam lá no café da manhã. E um dos subprodutos dessa forma de fazer pesquisa foi o encontro. Então, eu me lembro assim claramente de uma das conversas que eu não entendi nada, tá? Que foi de derivativos. Tava na mesa ali, acho que tinha 7, 8 pessoas. Entre os 10 maiores exportadores do Brasil que usam muito derivativos, tinha 6 ou 7 ali presentes naquele momento. Os caras acabaram a conversa ali, ficaram alucinados para poder conversar um com o outro, para entender como é que foi feita uma operação, como é que naquele mercado, porque um era soja, o outro era frango. A gente começou a parar para pensar, dentro das empresas desses caras, eles não têm o que conversar. Porque ele é um especialista em derivativo. O CFO dele não conhece tanto quanto ele, o CEO dele conhece muito menos. E assim, quando ele vai querer trocar uma ideia de alto nível, ele não tem interlocução, né? Quando ele fala, às vezes, com um especialista do banco, obviamente tem um interesse ali por trás. Então, falou, tá aí um subproduto, promove encontros aqui entre a galera. Aí era isso, era derivativos, cash management, enfim, os produtos de banco de atacado, né? E aí você pode atuar muito como um fomentador de encontros, né? De comunidades, né? Isso funciona bem. Marcos Sam. Separei aqui para a gente falar um pouquinho sobre comunidade interna também, sobre a cultura interna. O que acontece de fato assim na Dixie para que isso ocorra? Para que tenha essa fomentação da cultura interna para você vender ela externamente, assim. É um tema muito importante esse, a questão da cultura. Acho que qualquer comunicação, aliás, né, que a gente vai pensar, seja, sei lá, lançar um novo produto, qualquer comunicação para fora, acho que a gente tem que vender internamente primeiro. Não só em termos de timing, né? Às vezes soube pela imprensa, um funcionário, nossa, divulgaram um negócio para a imprensa e a gente mesmo aqui internamente não sabia. Isso é o primeiro erro. Mas não só a questão de anunciar primeiro, mas aquilo ser incorporado pelos funcionários. Acho que eles têm que acreditar nisso, né? Então, aí vai um pouco, acho que até o que o professor comentou, de reforçar essa cultura de ser uma verdade. Assim. Na verdade, as empresas são a soma dos CPFs estão que compõem aquele CNPJ. E se aquilo não for real, acho que vai ficar muito difícil, né? Inclusive, um dos desafios do marketing é esse, é vender algo que às vezes a cultura, não só a cultura, a empresa, a operação não está pronta. Esse descompasso é uma catástrofe. Se as pessoas, né, internamente não acreditarem, né, fica muito vazio. Então, esse investimento em comunicar, não só mandei um comunicado ali, está feito. Não, acho que tem uma série de coisas que tem que ser feitas, muita comunicação face-to-face, do próprio gestor, ter encontros, ter alguns rituais, pensar também no espectro geográfico, né? O Brasil é muito grande, onde as pessoas estão, nem todo mundo às vezes tem o computador, o e-mail da empresa, às vezes acessa remoto. Empresas como a DXC que tem
pessoas que estão dentro de clientes. Então, assim, acho que isso tem que ter um cuidado extremo para que seja, no final do dia, real, as pessoas comprem e aí você consiga reter as pessoas, trazer pessoas boas para sua empresa e isso vai influenciar diretamente no seu sucesso. Professor, quando uma marca te procura e ela vem um pouco com esse desafio do tipo, preciso falar melhor com o meu cliente interno para comunicar melhor com o meu externo. O que você acha que pode ser um ajuste, Você assim? sabe que uma coisa legal? Bom, uma que assim, acho que nos últimos a gente já começa a ter uma preocupação muito maior por parte das empresas de ter um processo estruturado para poder fomentar a cultura interna, o desenvolver internamente. Não que isso não seja feito antes disso, muita empresa tem isso muito forte há muitas décadas, mas a gente vê uma gente mesmo sendo chamado para participar de projetos assim. E uma das coisas que a gente tem feito, que também acho muito legal, porque tem aumentado o número, é realmente pesquisas internas, né? Especialmente quando você tem muitos funcionários, ou funcionários muito espalhados, ou que às vezes você tem os silos internos, né? Então você tem a turma que fica em tal lugar que tem um perfil, a turma que está no outro lugar que tem outro perfil, e em algum momento eu tenho que amarrar isso tudo, tenho que entender como é que é essa história toda. Então, o que tem acontecido em muitos casos é que, assim, já está cada vez mais claro para as pessoas que a marca começa de dentro para fora. Obviamente, isso é mais importante para algumas empresas do que para as outras. E que a marca também nasce justamente desse entendimento do que as pessoas são. Então é muito legal quando a gente tem, por exemplo, a chance de fazer projetos e tem pesquisa interna. Tanto com entrevista individual, em muitos casos, mas também como focus group. Faz um grupo ali com as pessoas. A gente fez um projeto muito robusto desse, até para o Grupo Ultra, há um tempo atrás. Teve focus group com os colaboradores. Vamos entender como é que eles falam, o que que eles demandam, o que que eles entendem, como é que eles se veem, como é que eles veem quem está subordinado a eles, quem está acima deles do ponto de vista gerencial. Isso aí traz uma riqueza da própria empresa se conhecer. Então, em muitos casos, a gente está muito preocupado em conhecer o cliente, mas a gente às vezes não está preocupado em conhecer quem nós somos, quem que a empresa de fato é. Porque isso é o que o Marcos estava falando, a empresa é o somatório das suas partes. Obviamente, quando você traz ali um pouco à tona, os gestores da empresa vão encontrar coisas que eles gostam da empresa e talvez coisas que eles se surpreendam positivamente, e também eles vão encontrar coisas que eles não gostam. E aí são os processos meio do change management, da alteração da gestão cultural. Então eu falo, peraí, eu não posso estimular esses comportamentos. Então, isso aqui tem que ter uma censura por parte nossa, eventualmente demissão. Isso aqui eu quero incentivar, esse tipo de atitude, comportamento, visão, eu quero incentivar. Então eu tenho que bonificar, eu tenho que promover, eu tenho que contratar mais gente assim. Então, uma das partes que projetos de branding impactam é justamente a perspectiva interna, até com relação a ok, então qual é o perfil de pessoas que eu quero trazer aqui para dentro agora? Como que as pessoas têm que performar? Quais são os comportamentos que eu quero que as pessoas tenham? Quais são os comportamentos que eu não quero que elas tenham? Então, assim como a gente fazia no passado, só pensando no discurso que eu ia fazer para os consumidores, especialmente a turma lá do B2C, isso agora tá dentro, na verdade, de como que eu entendo cada etapa ou grupo específico da empresa e trabalho adequadamente com cada um deles, justamente gerenciando essa comunidade, que é a comunidade interna da empresa. Infelizmente, isso tem tido um incremento muito grande. Só para finalizar aqui, quais empresas que têm muito mais impacto isso? Normalmente, empresas em que você tem uma conexão mais direta entre os colaboradores da empresa e o público externo. Então, obviamente, produtos de prateleira, Coca-Cola da vida, ela tem menos interação. Você pode passar a vida inteira tomando Coca-Cola e nunca ver uma pessoa que trabalha na Coca-Cola. Mas você vai para serviço, você passou por hotelaria, eventos, ou restaurante, ou serviço de TI, em que você tem um colaborador até alocado dentro da outra empresa. Isso aí é fundamental. Porque, na verdade, o grande elo de conexão da sua empresa, da sua marca com as pessoas, não é a propaganda que você faz ou o banner que você botou em algum lugar. É a forma como as pessoas, os seus colaboradores, tratam as outras pessoas. E aí vale tanto para quem está na parte de vendas ou atendimento, como vale para quem está na parte de compras, contratando fornecedor ou trazendo parceiro para dentro da organização da empresa. E aí você vê, na verdade, vamos dizer, essa história estratégica realmente tornando isso intangível. Agora as pessoas falam de jeito diferente, se envolvem com o cliente de uma forma diferente, entendem as suas funções de uma forma diferente, e isso aqui começa, na verdade, a respingar ou impactar o mercado como um todo. Eu acho que a gente fala muito de embaixador de marca, influencer, mas assim, o embaixador da marca, ele é o colaborador. Ele é o principal embaixador da marca. Representa a marca total. É um cartão de visita, né? É o cartão de Que visita. circula aí por vários lugares. E é quem é o teu cliente, o teu fornecedor, o teu acionista mais vê no dia a dia. O que ele mais vê não é a propaganda que você faz ou a celebridade que você contrata. É o colaborador que está ali no dia a dia,
operacionalizando a empresa. E no B2B, as pessoas compram de pessoas também, não é muito diferente. E uma coisa que eu lembrei, só o Marcos falando aqui, professor, é a questão da cultura interno, também tem o liderar pelo exemplo, né? Eu lembrei de um projeto em outra empresa que eu passei há alguns anos, tinha um desafio grande de começar a usar a rede social interna, que era, acho que é o Yammer na época. Não tinha uma adesão, aí teve uma mudança na matriz, entrou um novo CEO, e ele usava todo dia. Todo dia. Você colocava lá um postzinho sobre, bolo de aniversário aqui do pessoal do escritório do Chile, sabe? Ele comentava e tal. E todos que reportavam a ele também. Não, e aí a coisa começou, e Por todo mundo estímulo usando o dele, Yammer, e aí ele como criaram influenciador. várias comunidades e tal. Pronto. Então, também acho que isso influencia Porque a bastante. gente fala muito da cultura, né? Da cultura é isso. A cultura, ela pode vir de baixo para cima, mas ela vem também, de modo geral, ela vem muito de cima para baixo. E aí, entrando nessa parte mais de eventos, né, que acho que é a nossa especialidade minha e do Marcos Santos aqui, a gente entende essa questão do embaixador da marca. E aí, eu acho que não adianta você ter um evento lindo, tá perfeito, o AIB tá perfeito, se você não sabe o que você quer comunicar naquele evento. A ligação de eventos e de marca, ela vem muito disso, que é o que eu quero comunicar nesse evento, para quem que eu tô fazendo esse evento. A gente entra muito nessa questão de influencers, do que vai ter no evento, por que a gente tá pensando nesse evento. E aí que entra, sim, a parte do branding estratégico, né, professor? Porque no fundo o evento ele é uma expressão, uma experiência que a marca está proporcionando, né? Então é isso que é o evento. Ele é uma forma de você criar uma experiência, obviamente uma experiência muito mais intensa e imersiva do que você tem com uma publicidade que passa lá e põe 30 segundos ou um banner lá na internet e de repente ele some, tá? Então é isso, mas ele é, na verdade, uma expressão da marca. E como qualquer expressão da marca que vai consumir uma verba, normalmente as verbas não são pequenas para você fazer eventos, ela tem que ter um objetivo claro, e é sempre que a gente fala do curto, mas tem também para o longo prazo, né? Então é claro que eu quero ter um número específico de pessoas que vão no evento. Isso é uma meta de curto prazo, justa, eu preciso atrair gente. Eventualmente, para cumprir essa meta de curto prazo, eu preciso botar uma super atração lá no evento para as pessoas irem, tá? E tudo bem, né? Então acho que esse é um pouco da ideia do planejamento. Mas o que eu quero que as pessoas que saiam dali levem? Que aí é uma parte ligada ao que é a proposta de valor, ao que minha marca, nem o patrocínio da Ferrari na Fórmula 1. Não imagino que seja uma coisa muito barata. Mas então eu levo a pessoa para visitar o paddock, obviamente o paddock em si já atrai a pessoa aí. Deve ser disputada, ter a vaga para você visitar o paddock. É legal, mas quando a pessoa sai de lá, o que eu quero que ela tenha levado para fora? Eu não quero só que ela vá lá, conheça lá, eu vejo lá os pilotos. Eu quero que ela saia de lá vendo que o meu sistema está lá dentro. O pessoal está usando o meu sistema na hora ali que eles estão checando o tempo, estão checando a telemetria da volta. Eu quero que aquela pessoa veja isso. Bom, legal, então no meu evento tem que ter um momento em que a gente vai passar lá pelo computador diretor da equipe, o diretor da equipe vai explicar, né, como é que está o exemplo. Então, estou botando uma segunda etapa aqui no meu evento que tem uma perspectiva da pessoa sair lá conhecendo alguma coisa. E você pode ter até coisas mais de longo prazo. O que eu quero com essa pessoa que eu tive o privilégio de convidar para um evento super bacana ou levar num paddock? Cara, eu quero um relacionamento com ela, não é? Então eu quero acompanhar essas pessoas que eu levei no paddock ou que vieram no evento nos próximos 6, 12, 18, sei lá, o tempo que é o tempo de fechamento de um projeto, por exemplo, tem longo prazo e tal. Então, assim, eu quero acompanhar esse cara durante o meu ciclo, para que ele esteja próximo de mim, né, nessa sequência toda que pode ser de longo prazo. Então, veja, é absolutamente possível você ter um evento em que você tem coisas de curto, médio e longo prazo sendo ali estruturadas com mensagens específicas que você tem que passar. Da onde veio isso? Não veio só da cabeça de quem está fazendo o evento, porque a cabeça de quem está fazendo o evento ele é especialista em transformar o conceito em elementos tangíveis. Ele veio da orientação da marca. Que parte pode vir do cara do marketing ou do cara do branding, que seja. Parte disso vem do CEO ou do acionista ou do dono, em alguns casos. Parte disso pode vir da equipe comercial, que vai ter lá certos interesses específicos de quem vai lá no evento, que aquela pessoa tem que sair sabendo. Todo mundo está contribuindo, de certa forma, para a construção desses objetivos. Então, acho que esse é um pouco do formato, assim, mais ou menos ideal da gente ter. Os eventos que eu tenho a impressão que funcionam melhores são esses eventos pensados por todo mundo, sabe? Desde o CEO até o pessoal do comercial, o pessoal do marketing.
é um conjunto, é um briefing que vem lá de todo mundo, isso passa para a equipe de eventos e a equipe de eventos transforma isso em realidade. E só para encaixar um pouquinho da história muito do branding, desse branding estratégico, onde ele tá, na verdade? Ele tá como um pano de fundo. Então, quando as pessoas fazem a reunião para entender o que tem que estar no evento, a ideia da marca tem que estar ou num documento ali que eles têm, ou na própria cabeça. O ideal é ter na cabeça das pessoas, né? Então, quando as pessoas sentam para discutir o que vai ser daquele evento, a marca tem que estar lá. Ela é o pano de fundo que leva a qualquer tipo de decisão que você tenha. A marca precisa ser construída de uma maneira mais bem amarrada, né? Porque se Sim. fica na cabeça de cada um de um jeito, obviamente na reunião, em vez de você ter um consenso e uma coisa positiva, você tem disputa. Então, quando você tem isso amarrado dentro de um conceito de marca bem desenhado, a grande objetivo, o objetivo mais de longo prazo, ele tacitamente já está concordado, né? Aí nós vamos ver como que a gente vai impactar ou construir isso no curto prazo. Então aí é onde entra um pouco essa ideia do branding, ou até dos materiais que saem de projetos mais estratégicos de branding. Marcos, como que vocês fazem esse briefing? Como que vocês chegam na conclusão que vocês querem fazer esse evento? Acho que primeiro tem que estar as várias partes envolvidas, como o professor colocou, a área de negócio, não só marketing, a área de soluções, para ver se aquilo está, de novo, pronto, o produto está pronto, está tudo amarrado. E até ver se é um evento mesmo que a gente precisa, né? Se é um evento mesmo, ok, vamos lá, vamos executar. Outra coisa é a expectativa em relação ao resultado que você espera. Qual o ROI esperado? Porque pode ser um evento muito bacana, que vai ter um awareness legal, mas a expectativa era de fechar algum contrato lá mesmo, já no pós-evento. Mas não, vai ser um evento. A gente já, por exemplo, já cheguei a participar de algumas feiras de tecnologia muito legais e enormes, mas assim, awareness. Mas a expectativa não era essa. Aí frustra. Vem tudo certo, perfeito, mas a gente esperava que, então, para o próximo ano, talvez, ou a gente vai com uma outra abordagem, ou a gente não participa e faz um evento menor, petit comité. Enfim, teve um ano que a gente então não vamos para o evento, a gente coloca nos arredores ali publicidade, se é a questão do awareness, ok, endereçou e a gente faz uma outra estratégia. Então, assim, acho que evento é um tema interessante, porque tem vários formatos, modelos. Hoje eu prefiro muito mais, claro, na DXC a gente participa das grandes feiras, eventos de tecnologia, principalmente fora, a maioria está nos Estados Unidos, em geral com os parceiros nossos, Dell, Microsoft, outros, mas localmente aqui na América Latina, a gente prefere eventos um pouco menores, um formato onde você consegue falar com as pessoas, conhecer, ativar essas comunidades, como a gente falou um pouquinho antes. O investimento é menor e o resultado muitas vezes é maior. E aí depende muito do objetivo, né? Eu estava até lembrando, estava tendo uma discussão até com um cliente de médio porte, há umas 2 semanas atrás, e ele está numa fase de crescimento justamente para ele tentar estar mais próximo dos líderes ali do setor dele. E aí uma das discussões foi essa, a gente fez a feira ano passado e não fechou um negócio por causa da feira. Aí eu falei, peraí, você tava lá com quem? Aí eu tava lá, a minha empresa e todos os grandes. Falei, as médias e pequenas estavam lá? Não estavam. Então você tava investindo, na verdade, não como um elemento de fechar um negócio imediatamente, mas está investindo ali com uma forma de se colocar num patamar de uma empresa de grande porte. Então, esse é o objetivo que você tem que ter. Se esse é um objetivo importante para você, faz sentido você estar lá e pagar o preço. E aí, em muitos casos, se eu fazer uma comunicação fora, não resolve. Porque o importante é que as pessoas me vejam como uma empresa que está ali junto com aquelas outras grandes empresas. Então, acho que esse é um pouco do ponto, da forma como a gente tem que eu pensar no que eu quero com aquele evento, qual é o objetivo que eu posso ter com aquilo. Porque se ficar tudo baseado no curto prazo, eu quero ir lá e fechar uma venda, pouca coisa de fato se paga. Então, já que nada se paga, eu não faço nada. Bom, tudo bem, aí você vai ter um vendedor que vai ter uma enorme dificuldade em vender qualquer coisa, porque as pessoas não conhecem a empresa, não têm confiança na empresa, a empresa não tem credibilidade, não tem reputação. E você vende como? Então, assim, para chegar numa venda, esse é um pouco o que as pessoas esquecem. Para chegar numa venda, tem um monte de coisa que é levada em consideração até você fechar a venda. E às vezes você tem que fazer coisas que não estão ligadas necessariamente com a última etapa, mas está ligado a uma série de coisas intermediárias que você tem que cumprir para poder chegar no resultado final. Então, essa é um pouco da pressa, às vezes, que se tem com algumas coisas. Hoje, por exemplo, no setor B2B de tecnologia, você tem, em média, as pesquisas dizem de 9 a 12 stakeholders ali que influenciam ou tomam a decisão. Então, são muitos. Nem todos vão estar no evento, né? Exato. Às vezes, nenhum. No mundo ideal, os dois, né? Você ter esse investimento de awareness, que não é visto, não é lembrado,
mas também um investimento mais focado em performance mesmo para quem quer fechar um negócio, ok, mas você tem que construir antes, né? Então equilibrar um pouco desse objetivo de curto e mais médio e longo prazo. Eu trabalho no mercado financeiro e é a mesma coisa, a gente tem que entender. São vários segmentos do mercado financeiro, onde a gente quer estar, com quem a gente quer conversar. E a partir daí a gente faz um plano de marketing, de eventos e de todo o Claro. resto. Mas até pra pessoa ir no teu evento, você tem que já ter uma reputação, nos casos, construída, né? Assim, se você não for já uma empresa que tem algum tipo de reputação, que isso é interessante dessas empresas, porque a reputação ela pode vir da empresa em si, algumas empresas já têm a reputação, e em muitos casos ela vem dos sócios, ou dos partners, então ele traz a credibilidade pessoal dele pro negócio. É por isso que as pessoas vão no seu evento ou abrem a porta para conversar com você. Então, todo o investimento que ele é feito justamente para colocar você no jogo, para que você possa sentar com um grupo de pessoas. Depois que você sentou, aí que começa, de fato, uma discussão mais comercial. Mas no B2B, especialmente no B2B complexo, tem uma série de etapas que estão ali, que tem que ser Muitas. cumpridas antes de você poder se colocar na posição de venda. Então, é um pouco isso que tem que estar muito claro dentro da empresa. Quais são essas etapas? Toda vez que você faz qualquer tipo de investimento, obviamente você quer ter um retorno. Mas nem sempre o retorno então eu vou fechar um negócio agora. Quero fazer um evento porque eu quero ter aqui, sei lá, os 10 maiores investidores institucionais desse segmento. Quando eu faço um evento e eu consigo isso, eu falo, gente, minha reputação tá maravilhosa. Não consegui 10, consegui 8. Mas isso daqui, quem conseguiu nos últimos tempos? Ninguém. Então, o objetivo do evento foi atingido. Mas ninguém assinou comigo. Eu falo, pô, velho, todo mundo viu que o outro estava lá, entendeu que você hoje é um grande player e vai abrir a porta e fazer uma reunião para conversar, para entender como é que você está estruturando lá os investimentos ou criando as suas teses. É isso que você precisa. Então tem que estar claras as etapas. Se não tiver claras as etapas, sempre fica questionamento. Mas eu não fechei um negócio, mas ninguém comprou. E aí, assim, aí a discussão não é produtiva, né? É o que a gente fala, evento sem planejamento, nem faz. Não precisa. Guarda o budget. Guarda, porque vai ser melhor. Eu ficaria aqui horas falando sobre marketing e eventos, mas a gente tá chegando no final da conversa e eu queria fazer umas perguntas mais polêmicas. Professor, qual tendência de marketing hoje que ela parece sofisticada, mas ela é vazia? Tá. A gente tem só que separar até um pouco, assim, do que eu vou chamar de vazio, tá? Porque tem muita coisa que tá funcionando muito bem no dia a dia, assim, e tal. É uma ferramenta importante, mas a gente tem que entender ela como uma ferramenta. Então, quando você fala, por exemplo, de marketing atrelado a influencers, não é? Marketing de influência, tem que ter um influencer, tem que ter não sei o que. Obviamente, isso é um canal relevante, importante, é uma nova forma da gente estruturar a comunicação, reputação, o que quer que seja, em qualquer mercado, seja no mercado financeiro, seja no mercado de bens de consumo, que eu tenho que botar lá a galera conhecida que tem, sei lá, 50 milhões de seguidores lá no Instagram. Isso é uma ferramenta real, mas ele não substitui outras ferramentas ou ele não substitui a estratégia. Então, a gente teve o caso do, agora o Toguro é o meu diretor de marketing, agora a Anitta é minha diretora de inovação. Agora o tal, tudo bem, isso tá muito ligado ainda a bens de consumo, vai muito mais para criar um AUE ali e tal. E ele fala, não, mas agora estamos numa outra fase em que os influenciadores agora estão presentes no dia a dia das empresas discutindo estratégia. Não estão. Não conheço gente que fez, não com o Toguro, mas com a Anitta. Jamais a Anitta foi numa reunião para discutir qual produto ia ser lançado no próximo ciclo. Nunca ela foi. Nunca. Ela até pode ser consultada, o pessoal aproveita para bater um papo, entender um pouco o ponto de vista dela, mas assim, não é. Então, assim, isso daí é uma coisa que mais recentemente deu uma explodida. É um elemento tático, é uma ferramenta que você hoje tem dentro das suas possibilidades para atingir algum objetivo específico ou estratégico que a sua marca possa ter. Mas ele não substitui estratégia. E aí, muitas vezes, a gente acha isso. Não, porque eu tive 1 bilhão de visualizações sem marketing pago, então eu resolvi o meu problema. Não. Tá? Até, vamos falar, CIMED com o Toguro. CIMED é uma indústria farmacêutica. É o Toguro que a gente quer para vender remédio? Provavelmente não é. Então, se a CIMED quiser daqui para frente, estrategicamente, vender energético, vitamina, e esse é o perfil de negócio deles, gummy, de creatina ou qualquer outra coisa, tudo bem. Acho que aí é um cara que faz sentido estrategicamente falando. Mas se eu quiser continuar vendendo remédio, estrategicamente parece que tem uma certa complicação ali no processo. Marcos Santos, qual foi a decisão mais difícil que você já tomou em nome da marca? E aí pode ser a marca que você trabalha hoje ou alguma outra marca que você já trabalhou e que você sabe que valeu a pena.
faz já algum tempo, não é a empresa que eu estou atualmente, mas que é difícil falar não. Acho que falar não é sempre difícil, né? Ah, vamos lançar um produto, vamos fazer um evento, tal, e poxa, não. Justamente acho que porque time não era o correto da operação, não conseguir entregar o que a gente queria vender. Então, claro que isso é sempre difícil, gera ali um estresse, mas eu acho que no final do dia tenho também um background de jornalismo, integridade, verdade sempre. Se não, também é ruim para a própria empresa, depois aquilo lá na frente não vai se sustentar. Então, assim, não é uma decisão fácil, mas, claro, você precisa de suporte E de interno. embasamento também, maravilha. E agora uma pergunta que não estava no roteiro, mas que eu queria colocar aqui. A pessoa está começando a entender um pouco mais de marketing, ela está inserida em eventos, um livro, um podcast, alguma coisa legal que vocês gostem de acompanhar e que vocês queiram indicar. Professor. Então, vou começar. Eu mesmo. Obviamente eu gosto dos meus livros, tá? Mas eu acho que assim, a gente às vezes, especialmente no marketing, a gente tem uma posição, ou a gente vê muito essa posição no mercado, de negar muito aquilo que foi feito no passado. Ah, não, esse livro aqui é de 5 anos atrás, ele não tem mais nenhum efeito. De fato, o livro ruim, depois de 5 anos, ele não tem mais nenhum efeito. Mas existem livros muito bons, que dão a base para aquilo que a gente faz e continua fazendo até hoje. Então, uma coisa que eu sempre falo, assim, é que se a gente entender o caminho que as empresas mais antigas e que começaram a trabalhar com marketing mais no passado trilharam e chegaram, muita discussão boba que a gente vê hoje em dia, por exemplo, uma que sempre vira e mexe de volta, branding versus performance. Essa é uma discussão dos anos 80. Essa é uma discussão que, assim, se você olhar lá a discussão, sabe, dos livros do Kotler nem tanto, mas do David Jack, por que a gente tem a discussão sobre brand equity, que foi lá no final dos anos 90? Porque as empresas perceberam que fazer promoção de preço o tempo inteiro, ela não gerava resultado a longo prazo. E aí a gente está discutindo hoje empresas de tecnologia, em muitos casos, não as como a sua, né, Marcos, mas aquelas mais startup e tal. Ah, não, o importante é a performance, o importante é vender e a marca não interessa, e o performance é importante, o branding não é, ou tem que ser 30% de branding, 30% de performance. Um monte de coisa que vai aparecendo assim, não sei da onde, número mágico e tal. Que no fundo não tem estrutura, não tem base nenhuma, e aí, obviamente, se alguém lançar um livro hoje discutindo branding e performance, se não for um grande autor, provavelmente vai cair em desuso, porque essa discussão já foi feita, já foi resolvida. Então, voltando agora às dicas, eu acho que é o seguinte, tem um nome que se mantém atualizado, e ele trouxe desde o início as bases do que a gente entende como marketing, chamado Philip Kotler. Ele tem 94 anos hoje, e ele continua produzindo coisas realmente muito boas. Sempre com coautores, porque obviamente a idade, até a dimensão que hoje ele tem, também não permite que ele pare ali para ele escrever sozinho um livro, ainda continua extremamente relevante a forma como ele estrutura o pensamento de marketing, ele e os coautores, né? Ele estrutura o pensamento de marketing, ele traz novidades, ele discute implementação de tecnologia. Então, os livros deles, obviamente nem todos são maravilhosos, ou nem todos são seminais, assim, mas ainda são muito importantes de serem lidos. Então, o Philip Kotler ele continua sendo uma grande referência. Para o branding, tem um cara chamado David Acker. Toda essa discussão que vira e mexe aparece aí, fala, não, porque agora a marca é assim, a marca tem que ser assado. Provavelmente, o Acker já discutiu em um dos livros dele e tem já, na verdade, uma coisa estruturada, não com base na cabeça dele, mas com base em um conjunto muito amplo de questões empíricas que estão colocadas no mercado. Eles têm que voltar àquilo que eles escreveram há 30, 40 ou 50 anos atrás, mas o que eles escreveram no passado, ano retrasado, que mantém um pouco essas bases e traz isso pro momento mais futuro. E tem um podcast só que eu acompanho com mais frequência, nem todas as entrevistas são boas, mas chama-se, super lado B, se chama The History of Marketing. Ele é feito até por um cara do Google lá nos Estados Unidos, o primeiro entrevistado foi o Philip Kotler, ele pega, assim, figuras históricas da academia e da construção do marketing. Então, tipo assim, um CMO super antigo, histórico, da Procter & Gamble, os grandes professores, então, o Kotler, o Acker, enfim, o Forsch, que é um cara que trabalha muito com B2B e tal. Então, todos eles estão lá contando um pouco das suas origens. Por que a minha teoria foi construída assim, por que o tal começou desse jeito, por que o marketing deu certo, por que aqui funciona. E assim, mesmo sendo coisas que, até pela minha formação e minha atuação, eu já li muitas vezes no passado, quando você vê a pessoa falando, ela tem um impacto totalmente diferente. Até um projeto recente, eu mudei a forma como eu ia apresentar ou estruturar um posicionamento, porque eu vi o podcast do cara da Procter falando de como que ele construiu
a discussão ali de Unique Selling Proposition dentro da Procter, fala, cara, isso aqui olha como isso aqui é claro, é simples, é fácil e a gente complica tanto, né? Não, depois dessas dicas, acabou, né? Eu ia para um outro lado, assim, acho que para quem você falou, quem está começando, né, em eventos, em marketing, Kotler é obrigatório, obviamente. Eu iria muito, e foi um pouco o que eu fiz, né? Eu fui buscar formação depois em marketing, não é minha formação original. Buscar casos primeiro de empresas, tem casos excelentes, Spotify é um deles, muito bacana, o próprio McDonald's, enfim. E isso cases globais, mas também está muito inserido nas palestras, nos eventos aqui locais, de cada cidade, de cada país, para aprender um pouco, não só aprender, para ouvir as pessoas até o que não deu certo, né? Outro dia eu vi uma apresentação muito bacana, inclusive até no próprio evento da Evento Único, de um caso, vários perrengues, o evento era assim, no final teve isso, teve aquilo, a vida real, né? Como ela é mesmo. Então acho que a dica para as pessoas se mergulharem mesmo, investir no networking, se tiver um evento pago, tenta ir, pede desconto, busca quem organiza, pede para o chefe, ajuda muito na sua formação. Você investe também em networking, conhece outras pessoas, depois da palestra tenta buscar o contato para se aprofundar um pouco mais. Acho que esse investimento também é muito importante, além da literatura, de casos, de livros que são fundamentais. Vou falar uma dica do que não ler. Quando você pegar um livro aqui tá famoso, esse livro aqui tá vendendo muito, eu quero ler esse livro, tenta pegar o livro físico, até na internet hoje tem lá algumas páginas, dá uma folheada nele. Se ele tiver páginas em que tem uma frase assim inteira, a página inteira é uma frase, desconfie, certo? Tem muitos por aí que são assim. Então, se pegar o livro, abriu lá, a página inteira é uma frase, talvez você não esteja lendo a coisa mais profunda ou mais relevante possível sobre aquele assunto, sabe? É melhor não gastar o tempo. Especialmente os buzzwords aí. Isso, aquela frase, assim, aí 4 Ok. figuras, aí tem 3 páginas de texto, é mais uma frase e tal, aí sim, desconfie. Gente, muito obrigada por terem topado esse convite, por estarem aqui com a gente hoje. Agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente também, que vai acompanhar o podcast. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. Foi ótimo estar com você. Espero que o pessoal tenha gostado, né? Perfeito. Excelente. Muito obrigado pelo convite. Até uma próxima. Até uma próxima.